Uma das coisas mais importantes da vida é a nossa vida. Uma das coisas que nós perdemos na vida, que são coisas materiais, não são tão importantes quando nós perdemos aquilo que somos. Meu recado para você hoje: nunca perca aquilo que você é. É um prazer estar com você. Nós estamos começando o programa Você Empreendedor, patrocinado pela Zilp. É uma honra ter você aqui conosco. Você que não assiste pelo Instagram também, é uma honra ter você aqui com a gente. Hoje eu tenho um convidado especial, eu preciso que você fique até o final. É sobre um assunto muito interessante. Então, não saia até você aprender tudo, porque eu estou curioso, tá? Nós vamos aprender sobre previdência complementar. Tá bom? E eu tenho um convidado especial, ele está aqui comigo, eu quero apresentar para vocês e tenho o maior prazer, o imenso prazer de ele estar aqui conosco, que é o Juvenal Antunes. Juvenal, seja bem-vindo ao podcast da Zilp, fique à vontade e eu queria que você se apresentasse. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Meu nome é Juvenal Antunes, eu tenho 59 anos, sou nascido em Capivari e moro atualmente em Campinas, Alexandre. E fiz uma vida na profissional no Banco do Brasil. Entrei aos 16 anos no Banco do Brasil como office boy e me aposentei aqui em Campinas, já faz 8 anos. E atualmente eu cuido de associações ligadas ao banco, uma associação que tem 80 mil associados no país, e eu sou o representante aqui na região. Além disso, eu sou um representante de plano de saúde dos colegas do Banco do Brasil aqui na região de Campinas, e na medida do possível eu faço aquilo que dá para fazer para ajudar os colegas. É isso. Legal, eu gostei da palavra o que dá para fazer. Isso. Hoje nós vivemos um mundo, Juvenal, que a gente quer, que nós queremos fazer tudo. Eu já aprendi aqui agora, eu preciso fazer aquilo que dá para fazer, é isso? Exatamente, exatamente, é isso. Quando eu quero fazer além daquilo que eu consigo, eu sofro. Um bocado, né? E quando eu não faço o que eu preciso ser feito, eu também sofro. Exatamente, exatamente. Por isso que é importante ter essa medida, né, Alexandre? Temos que ter a medida de poder fazer aquilo que é possível fazer e fazendo sempre, né? Tá, com excelência, né? Com excelência, sempre, né? Tá. Juvenal, eu tenho uma curiosidade, né, de saber como é que foi o teu ingresso, né, no Banco do Brasil e nessas derivações. Conta para nós e para os que nos assistem e os que nos ouvem. Claro, com certeza. Alexandre, meu ingresso no Banco do Brasil foi aos 16 anos como office boy, como eu disse agora há pouco, em Capivari, né? E o Banco do Brasil tinha um projeto muito interessante na época, Alexandre, que ele buscava menores que tinham um bom histórico escolar, e eu tinha um bom histórico escolar, e de famílias carentes, que era o meu caso também. Então, coincidiu de eu ter os dois pré-requisitos que o banco exigia na época. E aí eu fiz um teste para o Banco do Brasil, passei e fiquei até me aposentar em 2015. É isso. Que legal. Quantos anos mesmo de banco? 35 anos de Banco do Brasil, Alexandre. É quase a minha idade. Né? Pois é. Eu estou com 46 anos hoje, né? Eu me lembro que em Capivari, eu vou fazer uma propaganda aqui do meu amigo Romário Lopes de Lima Júnior, o Corimba, né? Corimba Filho. Corimba. Eu trabalhei lá acho que uns 12, 13 anos, né? Eu também vou fazer a propaganda do despachante Bresciani, do Eduardo, amigo meu também. E todo mundo que trabalhava no Corimba, naquela época, migrava para o banco, né? Então, ele falava assim, todo mundo entra trabalhar comigo aqui, depois vai trabalhar no banco, né? Então, eu sempre admirei quem trabalha no banco, sempre admirei, achei sempre assim, uma profissão bonita, sempre bem vestido de terno, né? Mas hoje, a nossa entrevista e o nosso público está esperando falar sobre a previdência complementar. Fala um pouquinho sobre ela para nós. Claro, com certeza. É um assunto assim que eu gosto. Não tenho tanto domínio nele, mas assim, me dedico um pouco a estudar e falo sobre previdência complementar, falo assim das duas previdências que nós temos, a complementar aberta e a complementar fechada.
A previdência complementar, Alexandre, ela é muito importante porque quando o governo criou o INSS em 1988, quando teve a Constituição, né, a nossa Constituição, você tem uma limitação, que o teto do INSS atualmente é em R$ 7.500, né? E o empreendedor, o profissional liberal, enfim, a pessoa assim que tem uma atividade e que ela tem uma remuneração superior a esse teto, obviamente, né? Ela precisa complementar essa renda dela, né? Porque senão, lá no futuro, quando ela se aposentar, ela vai perder qualidade de vida, não é mesmo? E aí, a Previdência é nesse momento que entra a Previdência complementar. E existe 2 tipos de Previdência que complementam o INSS, por isso se chama Previdência complementar, né? A Previdência aberta e a Previdência fechada. A diferença que existe entre as previdências aberta e fechada é que a previdência aberta é aquela que você, empreendedor, você, profissional liberal, você se dirige a um banco e você contrata um plano de previdência. O Banco do Brasil tem, o Bradesco tem, o Itaú tem, a Caixa Federal tem. E a previdência fechada é aquela que as empresas contratam, a empresa contrata com os próprios funcionários. Então, você pega, por exemplo, vamos falar assim, uma Bosch, uma IBM, uma Vale, e as empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Federal, Petrobras, Correios, eles fazem um plano conjunto, empresa e funcionários, e a isso se chama previdência fechada, nas empresas públicas e nas empresas privadas, que é a previdência, a empresa com os funcionários. Tá? E por ser um mercado trilionário, né, vou até repetir, um mercado trilionário, precisava justamente que tivéssemos 2 órgãos reguladores. A Previc é o órgão regulador que regulamenta os planos de previdência fechada, e a SUSEP é o órgão regulador que regula a previdência aberta. Seria mais ou menos isso aí, para a gente dar um pontapé inicial na nossa conversa, né? Legal, bacana, né? Já comecei aprendendo bastante, com bastante informação, né? Exatamente. Eu achei interessante quando você me disse que existe uma limitação hoje, o teto é R$ 7.500 hoje. R$ 7.500 hoje. Mesmo que ele tenha pago 20 salários mínimos na época. O teto era 10 salários mínimos na época, né? Que podia se pagar. Houve uma época que o teto era 10 salários mínimos, salvo engano, tá? Mas hoje o teto é 7.500, pode ser mais preciso, 7.507, né? Não, mas para se pagar, ele pagaria 10, ele recolheria a respeito, né? Como diz em inglês, about, a respeito de 10 salários mínimos para receber 10 salários mínimos, né? E depois houve muitas mudanças que não pôde mais receber 10 salários. Houve muitas mudanças, houve. O INSS passou por muita reestruturação, muita mudança, né? Uhum. E uma das coisas que foi necessário acontecer, foi fazer um limitador, fazer um teto, né? Sim. Porque as pessoas, os nossos ouvintes que acompanham o mercado, a economia, eles sabem que existe um grande déficit no governo federal, né, por conta do INSS. E por conta disso tem um limitador, que é o teto, atualmente em R$ 7.500. Tem uma sigla que eu estou curioso para perguntar para você, e eu sempre quis perguntar, mas eu nunca achei alguém que pudesse me responder, tá? Ela é ESG. Você pode me falar o que significa isso? Com certeza, posso dar uma luzinha sim. Na verdade, é assim, essa sigla é uma sigla em inglês, né? Sigla em inglês, e o nosso mercado ele gosta muito de ter termos em inglês, né? Eu particularmente não gosto muito. I'd love to talk in English, Mas o mercado gosta, né, gente? O mercado gosta desses termos em inglês. ESG é Environment, Social and Governance, é uma sigla que representa princípios. E o que seria esse ESG? Como eu disse agora há pouco, o mercado de previdência ele é um mercado trilionário. Sim. E tanto as empresas que gerenciam a previdência pública e privada, elas precisam aplicar os recursos das pessoas que depositam nessas previdências, né? Então, ela tem uma quantidade, ela tem um valor de ativos para aplicar no mercado. E, atualmente, as empresas estão buscando não só a rentabilidade, ou seja, o lucro em si. Elas estão buscando aplicar em empresas que tenham esse princípio do ESG, do Environment,
Social e Governance. E o que seria isso para a gente exemplificar para as pessoas que não ouvem, né? Environment. As empresas que aplicam em empresas que têm esse princípio, né, estão preocupadas, por exemplo, com meio ambiente, environment. Uhum. E o que seria isso? Vamos dar um exemplo para as pessoas. Janeiro de 2019. Sim. Todo mundo se lembra de Brumadinho. Sim, não é mesmo? eu me lembro e fico muito triste. Pois é com tristeza que a gente lembra, Sim, né? Mas houve um desastre ambiental, talvez o maior que o país já passou, não é mesmo? Sim. E naquele momento, né, a gente viu uma falha no environment, na preocupação com o meio ambiente. Sim. Então, foi um momento em que a mineradora deveria ter tomado um pouquinho mais de cuidado lá com as represas, né? E foi o que aconteceu lá, que rompeu a represa e atingiu a cidade, a comunidade toda lá. E atingiu o meio ambiente. Então, esse é um exemplo de environment. Social. As empresas, elas devem dar lucro, obviamente, né? Mercado financeiro visa lucro, mas tem que ter uma preocupação com o social também, né? Sim. Então, vou dar um exemplo. Existe uma grande empresa de fast food, todo ano ela doa um dia de faturamento de um determinado lanche dela. Isso, Não é mesmo? Eu vou fazer isso. Pois é, eu faço isso, inclusive, né? Eu costumo pegar lá, só para você ter uma ideia, eu peguei 100 tickets lá, mandei e saio vendendo para os meus conhecidos. Ai, que legal, bacana. Isso, eu pratico essa ajuda aí. Então, você percebe assim que a empresa ela tem uma preocupação com o social, né? Então, ela doa essa arrecadação de um dia, né? Isso é uma preocupação com o social. E quando a gente fala em governance, nós estamos falando em governança da empresa. Então, quando você aplica numa empresa, é muito importante que você verifique, né, se essa empresa tem uma governança sólida. O que é uma governança sólida? É uma empresa assim, que ela tem compliance, que ela tem preocupação com a conformidade dos negócios. Pode perguntar. Claro. Eu só vou interromper para que os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem. Claro. Eu vou tentar traduzir o compliance. O compliance é o conjunto de informações compartilhadas, é isso mesmo? Conformidades. Conformidades, né? Isso. Para que a gente nivele, levante a maré e deixe os barcos no mesmo nível, né? Perfeitamente. Tá bom, Mas exatamente, o compliance seria justamente isso aí, seria conformidade, fazer a coisa certa, Sim. fazer a coisa direito. Sim. Né? E quando você fala em compliance, por exemplo, nós temos um exemplo recente. Você se lembra, os nossos ouvintes certamente se lembram também, Lojas Americanas. Sim. Tivemos aí lamentavelmente, uma grande fraude contábil, né? Pelo menos é o que a imprensa divulgou. E isso aí significa que a empresa ela não tinha conformidade nos seus processos, né, suficiente, né, para evitar esse tipo de ocorrência, não é mesmo? Isso ensejou uma recuperação judicial de valor bilionário, não é mesmo? Entendi. Aonde se aplica previdência complementar fechada dentro de uma empresa? Assim, qual é o fator primordial, a chave mestra de Salomão ali? Então, a previdência complementar, como eu já passei um pouquinho de informação para as pessoas, né, ela se aplica assim numa formação de fundo, né? Então, quando você aplica na previdência, você forma um fundo e esse fundo ele vai ser resgatado depois de 10, 15, 20, 30 anos. É uma aplicação de longo prazo, né? E a previdência complementar ela é importante, ela se aplica onde? Como eu disse para vocês, a Previdência Complementar no Brasil, ela tem aí algo por volta de uns 2,5 trilhões de reais. Ela representa aproximadamente 25% do PIB do Brasil. Bastante. Tá? Bastante significativa. Um quarto. Um quarto, exatamente. Um quarto do PIB são os ativos das previdências. Aí eu falo em previdência conjunta, tá? Previdência aberta e fechada. Sim. Tá? E aí, né, onde que tem a importância disso? Desse total de recursos, desses ativos que a previdência aberta e fechada tem, Alexandre, em torno de 60%, estamos falando mais ou menos de 1,5 trilhão, né, é aplicado em títulos do governo.
E o governo, o que ele faz? Como ele tem esse 1,5 trilhão para poder usar, e ele sabe que vai devolver depois de 10, 15, 20 anos, ou seja, é de longo prazo, porque esse é o conceito de previdência, é uma aplicação de longo prazo, tá? Aí o que ele faz? Ele Nós estamos falando de NTI. De NTNB, que é um título do governo, de LFT, Letras Financeiras do Tesouro, enfim, são alguns... LTI, perdão, né? LTI é Letras do Tesouro... Letras do Tesouro Nacional, LTN é uma LTN, delas. perdão, né? Isso. LTN, perdão. NTNB, Notas do Tesouro Nacional, enfim... Existe um portfólio aí, né, que as empresas de previdência aplicam, né? E esse volume todo, como o governo tem esse tempo todo para devolver, que obviamente quando ele, vamos dizer assim, ele pega esse recurso, ele combina uma devolução em prazo longo, tá? Aí ele aplica em infraestrutura, saneamento, enfim, ele vai ter um tempo longo para poder devolver esse dinheiro para o fundo de pensão. Mas ele nunca vai investir lá fora e fazer esse dinheiro render e trazer aqui para dentro do Brasil. Via de regra, não. Via de regra, o investimento é interno. Tá bom. Eu tenho uma pergunta interessante, para mim, pelo menos, né? Como os fundos de previdência fechada podem atuar na indução da economia no Brasil? Pois é, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Como é que ele pode induzir? Como eu disse para você, Alexandre, o mercado de previdência ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, a força que ele tem, né, para movimentar uma economia é muito grande. Nós estamos falando aqui no Brasil de um volume de 25% do PIB, seria o total de ativo dessas empresas. Mas se você olhar um pouco para fora, aqui na América do Sul, o Chile tem, por exemplo, 60%. A Previdência Complementar do Chile representa, os ativos da Previdência Complementar do Chile representam em torno de 60% do PIB. E tem uma coisa mais interessante ainda, que não sei se você sabe, ou se os nossos ouvintes sabem, Estados Unidos, por exemplo. Eu ia perguntar. Nos Estados Unidos, 174% do PIB. Nós estamos falando, Alexandre, a economia americana é algo por volta de 23 trilhões de dólares, né? E nós estamos falando de um fundo de previdência lá nos Estados Unidos da ordem de 40 trilhões de dólares. Lá. Aí lá tudo privado, né? Tudo privado. Privado. Tá. Estados Unidos tudo privado. Então, você percebe assim que os americanos, eles têm uma cultura muito forte de previdência. Sim. Eles aplicam muito de previdência e esse dinheiro, conforme disse para você, boa parte dele é aplicado no próprio governo, né? E isso acaba assim revertendo para a população. Imagine, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui no Brasil. Vamos pegar um fundo de pensão de previdência fechada. Eu vou pegar a própria Previ do Banco do Brasil, que é a minha casa, né? Fica mais fácil de eu materializar, não é mesmo? Então, você pega assim, a Previ. A Previ tem alguns bilhões de reais aplicada na Vale. A Vale, por sua vez, né, ela está no mercado aí, ela tem fornecedores, ela tem toda uma rede, tem todos os stakeholders que a gente chama, né? Já que o pessoal gosta de termo em inglês, né? Os stakeholders. Traduz para nós. Né? São o círculo que tem em volta da empresa, né? São fornecedores, são clientes, são funcionários, né? Então, tudo isso aí, né, quando a Previ ela aplica esse dinheiro na Vale, tudo isso aí reverte em prol da cadeia da Vale. Né? Fornecedores. Uma pergunta interessante. Você está me incentivando a fazer uma previdência perfeitamente fechada. É a melhor fechada ou aberta? Na verdade, é bom. Boa pergunta. Excelente pergunta. Na verdade, é assim. Se você trabalha numa Bosch, numa IBM, por exemplo, aí você trabalha numa grande empresa que ela tem a previdência fechada da própria empresa. Sim. Se você não trabalha numa grande companhia... É como uma prefeitura, ela tem a previdência dela. Tem a previdência, tem, exatamente. A Bosch também tem. A Bosch também tem. E, então, tanto empresas públicas quanto privadas... Isso é fechada. Isso é fechada, exatamente. E aberta? Aberta seria, assim, um profissional liberal. Eu vou no banco e falo que eu quero uma previdência para mim. Exatamente. Isso é aberta. Essa é aberta.
aberta. Então, você chega lá num banco, conforme eu disse para você, os bancos trabalham com previdência, você chega num banco e você é um empreendedor, você é um profissional liberal, Sim. você é um médico, por exemplo, né? Sim. E como médico você ganha, vamos pegar um valor hipotético aí, R$30 mil por mês. Sim. Você sabe que o teto é R$7.500. Isso. Então você fala assim, olha, eu vou me aposentar lá na frente e vou ter um gap aí de R$23 mil. Né? Então ele chega lá no banco, lá ele fala... Payback, né? Oi? É um payback, né? Do retorno, né? Isso. Aí o que ele faz? Ele fala assim, ele chega no banco lá, o que ele faz? Eu quero contratar um plano de previdência. Hoje eu tenho 25, 30 anos, por exemplo, né? Sim. E quero me aposentar aos 60 anos. Aos Sim. 60 anos eu quero parar de trabalhar. Sim. Quanto que eu tenho que contribuir por mês para complementar R$25 mil? O banco faz umas contas lá e fala, olha... hipoteticamente, tá? Sim. Você precisa contribuir com R$3 mil. Sim. Ele passa a contribuir com R$3 mil e depois, aos 60 anos, ele tem o teto que ele já contratou com o INSS, que ele já paga com o INSS, e mais esse complemento, né? Por isso que é a Previdência Complementar, através dessa empresa aberta que ele contratou. Pergunta número 2, que agora eu estou curioso por causa dos nossos ouvintes e aqueles que nos assistem. Claro. A pessoa já recebe o INSS. Perfeito. Nós chamamos de aposentadoria pública. Pública. Isso. Beleza. Ele já recebe lá os R$7.500. Perfeitamente. Aí ele chega no banco e fala, agora eu quero, além dela, mas eu quero receber R$15 mil a mais. Perfeitamente. Ele pode? Pode. A previdência privada e a previdência pública, Alexandre, não tem qualquer vínculo uma coisa com a outra. Inclusive, se a pessoa... Vamos imaginar, por exemplo, hipoteticamente, que a pessoa também não contribui nada com o INSS e ela queira fazer só uma previdência privada. Ela pode também. Ela faz um fundo para decorrido o prazo combinado com a instituição, né? Ela passa a receber um valor mensal. É isso. O risco de ele fazer uma previdência privada em um banco... e em qualquer banco, eu não vou citar nomes, e esse banco, por algum motivo governamental, né, ele venha falir. Qual é a segurança? Excelente pergunta. Risco zero, né, eu costumo dizer que não existe em lugar nenhum. Né? Não existe risco zero. A gente sai de casa para ir para um programa que nem esse que nós estamos falando aqui, não é mesmo? E a gente pode ter um acidente de trânsito, pode ter alguma coisa, não é Deus mesmo? nos livre disso, Deus né? nos livre disso, mas existe o risco. Sim. Risco zero, então a gente já sabe que não existe. Tá. Existe um risco, mas ele é um risco, vamos dizer assim, calculado, porque hoje quando você pega uma previdência aberta, vamos dizer assim, que seria a que teria o maior risco, né? Que você chegou num banco e contratou. Tanto as empresas que fazem essa previdência para você em qualquer um dos bancos, e aí vamos falar em bancos grandes, tá? Sem nenhum demérito para os demais, tá? Mas se você contrata de um Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Federal, que seja, hein? Você tem, além da garantia do banco, você tem a garantia da empresa que está fazendo a previdência para você. Fora isso, né, Alexandre, a gente falava agora há pouco em compliance, a gente falava em conformidade, né? Sim, Existe o órgão regulador, que no caso da previdência aberta, conforme nós falamos, que é a SUSEP, né? Sim. A SUSEP, ela tem uma vigilância nesse mercado. E a Previc, né? E a Previc para no caso da previdência fechada. Já estou aprendendo, né? Isso, exatamente. Mas a gente falava sobre o risco da previdência aberta, que é o maior, né? Sim. Então, o que acontece é que a SUSEP, ela fica vigilante e ela tem meios para estar fiscalizando o que está acontecendo, como é que está ali, vamos dizer assim, a formação de reserva, como é que está sendo as aplicações, entendeu? Então, existe uma regulação no mercado, tá? E o Brasil, ele tem Banco do Brasil. O Brasil, que eu digo, o Brasil, ele tem uma regulação muito forte, viu, Alexandre? Verdade. Fazendo um paralelo aqui, né? Os bancos do Brasil são um dos mais sólidos do mundo, porque eles são muito bem regulados. Por causa dos investidores de fora que investem em dólar no Brasil? Seria isso? Ou... Seria mais ou menos isso, mais ou né? menos. Seria mais ou menos isso. Na verdade, assim, é mais assim, para garantia assim, de não só do investidor estrangeiro, né? Mas do investidor brasileiro, né? Então, você
tem um sistema que ele é regulado de uma tal forma que uma pessoa que fica inadimplente com o banco, por exemplo, em 6 meses, aquela dívida dele já está totalmente consumida, totalmente apropriada pelo banco. Uma pessoa inadimplente no Banco do Brasil, ele pode fazer uma previdência normal ou vai descontar o dinheiro que ele deve lá? Boa pergunta também, né? É que assim, na verdade, né, Alexandre, é assim, previdência e crédito são coisas distintas, né? Então, se a pessoa está inadimplente com o banco, obviamente que ela tomou algum empréstimo, alguma coisa assim, e não crise, pandemia, alguma coisa... Enfim, por fatores adversos, né? Ela não conseguiu honrar, não é mesmo? Mas, assim, se ela quiser fazer uma previdência, não tem nada a ver, ela pode fazer a previdência e ela vai pagando normalmente. Não, né? vai chegar nos 65 anos lá, não, você devia, você não vai aposentar mais. Absolutamente. Absolutamente, ela tem lá a garantia. Não, lá eu rio, mas é uma preocupação que imagine você pagou. Daí ele fala, não, você devia 100 mil reais aqui, 200 mil reais aqui, e os juros, isso e aquilo, você não vai se aposentar. Então é uma pergunta assim, pertinente, com certeza. E me preocupa. Não mas, que eu esteja devendo, mas eu tenho que informar, né, o público nosso. A ZILP tem essa obrigação. Claro. E assim, a pessoa tem alguma... que nem a gente falou, por algum motivo fortuito, ela ficou devedora e ela queira fazer uma previdência, são coisas distintas. A previdência, ela contrata e vai pagando, e lá na frente, depois do tempo combinado, 15, 20 ou 30 anos que ela combinou com o banco, né, ela vai ter aquele recurso, né, e vai poder usar do jeito que foi combinado quando fez a contratação. Juvenal, quem está nos assistindo, nos ouvindo e quer fazer... e contratar uma previdência fechada, aberta, né? Você vai orientar da melhor forma, isso eu sei. Como ele faz para te achar? Ele procura você, ele procura uma instituição, o que ele faz? Ele procura, o que está na blusa sua é a? ANAB. ANAB. Como é que faz para ele fazer? Ele te procura, qual é o melhor caminho? É muito simples, viu, Alexandre? A previdência fechada, ele só vai contratar se ele entrar numa grande empresa, conforme eu falei para você, né? Numa grande empresa, numa prefeitura, e aí a previdência é fechada. Por isso que ela se chama fechada. Sim. Ela é exclusiva do empregador com o empregado. E quem decide as porcentagens é a própria empresa e o banco junto. Nesse caso aí, não. Nesse caso aí é um empregador. Vamos pegar aquele que a gente falou agora há pouco, a Vale. A Vale, ela contratou um plano de previdência junto com os funcionários, e aí eles se organizam para administrar esse plano de previdência, criam um estatuto, criam diretorias para administrar esse recurso, e esse recurso é investido, né, no mercado. Sim. Entendeu? Isso é uma previdência fechada. Agora, vamos falar assim para as pessoas assim, que não estão nesse segmento aí, né? Você que pode me falar para essa câmera, por gentileza? Claro, com certeza. Então, Alexandre, a pessoa assim que não está incluída nessas grandes corporações, nessas empresas, o que ela pode fazer é se dirigir a um banco e conversar com o atendente, ela dizer que ela quer contratar um plano de previdência, e aí ela explica as condições, o prazo que ela quer contratar, quanto que ela quer pagar, o valor que ela quer contratar, e é muito simples. Qualquer banco que você vai hoje, e aí eu posso falar Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Federal, enfim, esses bancos eles estão assim todos aptos e sólidos para a pessoa fazer um plano de previdência e ter lá no futuro uma aposentadoria tranquila. Juvenal, eu estou muito feliz, né, pela sua presença aqui. Nós estamos partindo já para os finais deste programa. Eu fico triste, né, pelo pouco tempo que nós temos. Mas, assim, desde já eu quero convidar você a participar novamente de uma nova entrevista para a gente abordar mais amplamente os detalhes, né, desse assunto. Mas antes eu queria que você me deixasse considerações finais para todos os que nos ouvem e nos assistem, a sua opinião, o que acha que eles devem fazer, de que forma, e se, a pergunta mais importante também, se a ZILP pode se tornar uma parceira sua, do banco, para levar uma previdência fechada para uma multinacional.
Muito bem. A questão assim de parceria, aí já fica um pouquinho prejudicada, porque eu deixei o banco já em 2015, né? Então, hoje eu atuo assim, como aposentado, eu atuo assim, em entidades filantrópicas e apoio para entidades beneficentes, tá? Agora, quanto à questão assim, Alexandre, o que eu poderia falar para os nossos ouvintes com relação à Previdência, eu queria deixar um exemplo meu para os ouvintes. Quanto antes as pessoas entrarem nesse mercado de Previdência, quanto antes elas puderem começar a poupar, né, é melhor. E eu digo isso pelo seguinte, né, quando o meu filho, eu tenho um filho de 29 anos, quando meu filho tinha 8 anos, eu fiz um plano de Previdência para ele. Eu contribuía com R$ 50 por mês. Um valor pequeno, que aí vai aumentando aos pouquinhos, ele é corrigido por uns índices lá, mas enfim, um valor pequeno. E aí, quando o menor completa 21 anos, ele tem a opção de continuar pagando o plano ou pegar a reserva que ele constituiu nesse período aí e empreender, fazer algum negócio, pagar uma faculdade, pagar um curso que ele queira fazer. Ah, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero ficar um tempo fora do país, mas ele tem uma reserva ali. Entendeu? Então, o recado que eu digo assim, que eu falo para todo mundo sobre previdência, e é por isso que eu gosto muito desse tema, né? É assim, quanto antes você começar a poupar, melhor para você e melhor para o país, como eu disse, né? Que a grande parte desse recurso aí é investido no governo, e o governo ele acaba repassando isso aí em benefício para a sociedade. Juvenal, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Eu tenho certeza que assim você tirou muitas dúvidas minhas e com certeza de todos os que nos ouvem e nos assistem. Eu é que agradeço a oportunidade, Alexandre. Foi um imenso prazer e eu queria que você voltasse assim que a sua agenda estiver liberada. Vamos ver, vamos ver. Tá? E eu quero me despedir agora nessa câmera aqui. Muito obrigado você que nos ouviram, vocês que nos assistiram. Nós tivemos o privilégio de aprender muito sobre previdência. Olha como aprendi: previdência fechada, previdência aberta e a previdência que nós chamamos do oficial, do SUS. Do SUS, né? Que não tem nenhum demérito também, né? Todos nós precisamos da previdência. Então, você pode hoje, com essas informações, escolher o que é melhor para você. Pelo nosso amigo Juvenal, ele já deixou o conselho e eu queria que você pudesse seguir esses conselhos, né? Como ele disse do filho, eu também tenho um filho de 16 anos, eu venho investindo nele também há algum tempo e deixo aqui essa vontade, esse intuito, né? Que você faça isso. Muito obrigado você que nos assiste na Zilp Negócios, www.zilpnegocios.com, e hoje no Instagram eu coloquei agora, era outro nome, eu coloquei como Zilp Negócios para ficar mais fácil. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.